Esse projeto, Perfumes e Moscas, foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves no ano de 2019. Nome do proponente, Ismael Sebem. Convênio de número 937319. Tagarela, de Ismael Sebem. Eugênio levava uma vida cômoda. Caminhava da casa ao armazém, e o mundo era sua varanda. Grisalho, olhos saltados e orelhas grandes, que lhe renderam muitos apelidos na infância. Acima do lábio superior, rugas. Tinha mania de permanecer com os dedos das mãos inquietos, deixar as pernas cruzadas e balançando, e quase que de forma imperceptível, mexer levemente a boca, como se ali batesse um coração. Tudo isso sincronicamente. Na varanda, Eugênio dormia de boca aberta, roncava para os ares. Uma mosca explorava sua face, caminhava pelos seus lábios. Foi quando, mais alto que o seu ronco, soou um motor. Eugênio pulou da cadeira de balanço e viu um caminhão tapar a casa da frente. Esticou o pescoço, mas não conseguiu enxergar nada. Finalmente terminaram a mudança, e o caminhão limpou a frente da casa. Eugênio voltou a cabeça para lá e, com os olhos, ficou procurando um barulho qualquer. Olhou as janelas, mas ninguém apareceu. Quem sabe um espelho quebrasse, uma porta de roupeiro caísse, um martelo batesse, pensou. Quem sabe Eugênio visse uma criança saindo para bater bola na rua, a fim de só conhecer amigos? Quem sabe uma briga de casal já no primeiro dia? Mas nada acontecia. 3 luzes estavam acesas. Esperava que fossem desligadas, pois condenariam claramente onde o corpo estava. Até que ouviu o canto de um pássaro. Olhou para o céu. Estava saltitando na gaiola. Ouviu novamente o som. Não era o seu bichinho. Fitou a casa e os arredores. Não perderia o próximo pio. Esperou. Na medida em que os carros, durante o horário de pico, iam passando e desavolumando o cantar do pássaro, Eugênio, desumanizando-se, resmungava baixo, falava sozinho e, ansioso, roía as unhas. Ouviu novamente o som. Vinha da casa da frente. Mas só teve a comprovação quando ela saiu. Havia uma fêmea na casa. A nova vizinha carregou a gaiola e pendurou-a em um prego improvisado na parede. Provocou encantamento. Ele queria falar que se a gaiola fosse posta do outro lado, pegaria mais sombra durante o dia, ou que colocá-la no pilar da varanda seria ainda melhor. Eugênio, mais que tudo, ficou feliz quando viu a beldade trancando a porta e saindo para a rua. Ela vive só, pensou. Com o passar dos dias, a timidez de Eugênio foi se perdendo. Isso graças ao cantarolar de seu pássaro. Tagarela, que assoviava descaradamente para a passarinha da vizinha. Ele percebeu o encanto dos dois e também que Thelma, vizinha, ficava de olhos e ouvidos para o casalzinho. Eugênio nunca foi visto por tanto tempo na varanda. A grama sempre aparada, as flores impecáveis, os cuidados com o pássaro não poderiam ser melhores. Se pudesse, Eugênio viveria ali para ficar mais próximo do outro mundo, para mostrar-se, espelhar como bem trata as coisas e como bem trataria Thelma. Mas, embora a vontade transbordasse, atravessar a rua ainda era uma utopia. O medo segurava-o pelo braço. Se pudesse, voaria para o outro lado. Sentia-se preso. Numa das noites em que ficou até tarde na varanda, olhou bem nos olhos do passarinho. Tanto que os olhos do bicho refletiram a sua imagem. E prometeu a ele um mundo. Assoviava seu repertório para o pássaro. Disse que mesmo trancafinando o pássaro, daria a ele tudo o que quisesse. Que nunca esqueceria o que Tagarela estava fazendo por ele. Que seu canto era o mais lindo de todos os pássaros e que se sentia o homem mais feliz, pois Thelma o via. Repetiu por vezes que lhe daria o mundo. Ficou até boas horas da madrugada vigiando a casa da vizinha. O vulto de Thelma aparecia de vez em quando, até apagar-se na escuridão da casa dormindo. Cansado, Eugênio foi deitar-se.
Quando Thelma fez a primeira visita à varanda de Eugênio, foi também por causa de Tagarela. A vizinha elogiou a cantoria do pássaro. Disse que sempre foi uma adoradora desses bichinhos, mas que nunca havia ouvido canto tão belo. Investigou se era macho ou fêmea. Eugênio foi monossilábico, gaguejante, as mãos suavam. Sentindo a intenção de Thelma, propôs uma cruz entre os cantores. Eugênio via vantagem, já que a proximidade entre eles aumentaria. Tagarela, na mesma hora, ajudou Thelma a decidir. Cantou cortando o silêncio. Ela não teve escolha. Disse que visitaria seus pais no final de semana e que, quando voltasse, juntaria os 2 passarinhos numa gaiola. Eugênio, ao mesmo tempo em que teve o fim de semana mais longo da sua vida, teve também o mais feliz. Brindou a conquista. Era só ansiedade. Tagarela viveu como um rei. Comeu ovos cozidos, folhas verdes e frutas frescas. Bebeu água da fonte e ganhou limpeza diária da gaiola e outras regalias. Conversou com o animalzinho sobre o amor. Deu conselhos e elogiou a vizinha de Thelma. Disse que sabia que estavam apaixonados e que por ele, depois que estivessem juntos, nunca mais os separaria da mesma gaiola. Nunca mais, nunca mais. Repetiram-se as juras do outro dia. Tagarela, você verá o mundo dessa gaiola. Te darei o mundo. Tagarela cantava sem parar, parecia sorrir. Na segunda-feira de manhã, Eugênio acordou tarde e, quando percebeu a hora, pulou da cama. Thelma devia ter chegado. Correu para a janela e espiou a casa da frente. A porta estava entreaberta e a gaiola pendurada. Mas, na espera de ver Thelma sair, como quem não crê, olhou novamente para a gaiola. A passarinha não estava lá. Afinou a visão para ver se a bichinha se esparramara no chão da gaiola, já com a alma voando para o céu. Não quis pensar no pior. Quem sabe Thelma a tivesse deixado na casa dos pais, mas estranhou. Por que deixaria lá e traria a gaiola? Está com Tagarela, pensou Eugênio. Correu até a varanda, mas ele estava só. Thelma não havia posto a passarinha lá. Pensou em atravessar a rua, mas o medo puxou-o pelo braço. Mais uma vez. Resolveu vigiar a casa de Thelma e chamá-la quando a visse. Ficou um longo tempo na varanda vendo o Tagarela pular de um lado ao outro. Parecia impaciente. Mas logo começou a cantoria. E foi nessa hora que Thelma saiu pela porta e seguiu em direção à casa de Eugênio. Thelma contou toda a história. Disse que um sobrinho, por maldade ou bondade, abriu a portinha da gaiola da passarinha que, confusa, voou sem direção. Lamentou ter combinado com Eugênio a cruza dos bichinhos, mas que nada podia fazer. Ele queria abraçá-la, confortá-la, dizer que estava ali para o que precisasse, que se disporia a conseguir uma fêmea para fazer-lhe companhia, a mais parecida possível com aquela que fugira. Eugênio foi novamente monossilábico. Thelma saiu dizendo: agora nós só temos o Tagarela. E o perfume da fêmea foi se perdendo pelo ar, sendo levado pelo vento. Quem sabe quando voltará, pensou. Mas logo percebeu. A frase dita por Thelma saltou-lhe nos ouvidos como uma bênção. Ela continuaria a visitá-lo e, quem sabe, com mais frequência. A utilização do nós na frase ressoou em seu ouvido como um canto de Tagarela. Aproximou-o sem um toque sequer. E Tagarela novamente viveu como um rei, criado a pão de ló, com tudo do bom e do melhor. Comeu ovos cozidos, folhas verdes e frutas frescas. Bebeu água da fonte e ganhou limpeza diária da gaiola e outras regalias. Em troca, teria apenas que cantar. No entanto, no intervalo de 2 semanas, Tagarela passou a recolher-se pelos cantos da gaiola com os olhinhos fechados. Foi perdendo a voz, ficando rouco e depois mudo. Perdeu toda a cantacidade. Imediatamente, Eugênio foi a um veterinário e detalhou os sintomas de Tagarela, pois sem o pássaro, Thelma deixaria de ir à sua casa. Voltou munido de remédios. Aplicou. Naquela semana, Thelma não o visitou. Ele acreditava que a moléstia do pássaro havia afastado Thelma. Por isso, prometeu novamente mundos e fundos ao Tagarela. Certamente, se ele melhorasse, ela voltaria. Disse que recompensaria o pássaro com tudo de melhor e que, se a partida da passarinha havia lhe deixado triste, isso logo passaria. Tagarela, você verá um mundo.
Te darei o mundo. 2 ou 3 dias depois, Eugênio acordou com tagarela cantando bem alto. Ao ver o pássaro, saiu correndo ao encontro do animalzinho. Se não fosse a gaiola, de tanto que te amo, te abraçaria, seu tagarela. Nessa mesma hora, ouviu Thelma gritar. É ela, Eugênio! É a minha passarinha! Thelma, aos berros, dizia ter visto a bichinha pousada na aba da sua casa. Jurava que era ela. Eugênio duvidou de tantos e tantos pássaros, aquela seria a sua passarinha? Como saberia voltar do lugar de onde fugira, lá longe, da casa dos pais de Thelma? Eugênio custava acreditar que era a ave de Thelma. Não acreditou. Verdade é que os dois passaram o dia inteiro rodeando os quintais e olhando para o céu azul à procura da passarinha. Já escuro, desistiram. Com a cabeça no travesseiro, Eugênio custava acreditar que aquela passarinha era de Thelma. Mas ficou com uma pulga atrás da orelha. Repassou toda a história daquele dia na mente e encucou com o canto de tagarela. Aquele que de tão encantador o acordou. Teria mesmo a passarinha passado e deixado o tagarela empassarado? Na manhã do dia seguinte, tomou um susto como nunca. Abriu a porta e viu a varanda toda cheia de penas. Pensou que talvez um bichano pudesse ter atacado o tagarela. Mas há séculos não via patas de gatos no chão. Tirou a gaiola do prego. Tagarela não tinha marcas pelo corpo. Soprou nas penas para ver se era doença, mas elas estavam firmes. Olhou bem nos olhos do bichinho e custou-lhe acreditar. O pássaro havia tentado fugir. De pronto, veio o pensamento que teve ao travesseiro. A passarinha havia voltado. Eugênio entrou em casa possuído. Lembrou-se das vezes em que cozinhou os ovos para o bicho, da gaiola nova que lhe custou uma fortuna, da limpeza diária que lhe tomava um tempão e da longura que tinha que percorrer para buscar água da fonte, folhas verdes e frutas frescas. Lembrou-se do dia em que explicou a ele sobre o amor. Não podia acreditar. Seu pássaro havia tentado fugir. Ficou monossilábico, uma fera. Dizia somente não, não e não. E balançava a cabeça. Quando se lembrou de que havia olhado bem nos olhos do bicho e prometido dar a ele o mundo, sentiu-se inteiramente traído. Eu só queria que você cantasse para a Thelma, pensou. Não lhe saía da cabeça que o passarinho havia tentado escapar. O que seria dele sem tagarela? Caso o pássaro fugisse, Thelma nunca mais voltaria? Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Eugênio andou até a varanda, pegou a gaiola e ficou observando o tagarela por um tempo, pulando leve de um lado para o outro e piando bastante. Abriu a portinha e delicadamente tirou o bichinho de lá. Tagarela cantava sem parar, parecia sorrir. Segurou numa das mãos e, com a outra, acariciou o passarinho. Olhou bem nos olhos do bicho. Lembra do que eu lhe disse, tagarela? E gritou, te darei o mundo! Estendeu o braço e colocou o passarinho lá no alto, no céu. Tagarela fechou os olhos e, naquela escuridão, imaginou-se voando. Queria sentir pela primeira vez o vento sem grades. Queria ouvir o eco dos seus cantos pelos vales. Queria se encontrar com a passarinha e contar tudo o que sabia sobre amor. Queria cuidar da passarinha. Queria viver a palavra mundo. Eugênio apertou com a mão o passarinho. Tagarela regalou os olhos, acordou do sonho. Eugênio fincou os dedos nos olhos do passarinho. Cegou tagarela e o largou de volta na gaiola. Finalmente Eugênio criou coragem. Estava louco para vê-la. Era a hora certa para chamá-la. Cego, o passarinho cantaria mais e mais. Eufórico, cruzou a rua e bateu na porta. Chegou o pálido esbaforido. Thelma nem mesmo conseguiu dar um oi. Venha, venha, você tem que ver. E puxou Thelma pelo braço. Cruzaram a rua e Eugênio, querendo dizer que amava, falava e contava a ela sobre a doença que atacara os olhos de tagarela. Quando Thelma chegou à casa de Eugênio e viu o passarinho feito um fantasma, não acreditou em doença. O pássaro não se movia, mas cantava ainda mais bonito. Voz a todo volume, o peito erguido, não estava louca. Aquilo não era doença.
duvidou de Eugênio e Tagarela, preso naquela gaiola, pedia e pedia e pedia para não ficar ali, e Thelma, tão ingênua, achava que ele estava cantando. Após 2 dias, Thelma invadiu a casa de Eugênio. Eugênio implorou para que Thelma não levasse Tagarela. Agarrou-a pelo braço, mas ela foi mais forte. Eugênio ficou caído ao chão, aos berros, feito um passarinho que não sabe cantar. Eugênio nunca mais os viu.